Esta chamada está sendo gravada. Olá, galerinha! Tudo bem? Hoje são 22 de janeiro e eu vim aqui já trazer para vocês do curso Rumo ao UERJ a primeira proposta de redação do ano. Professor seu louco, a votação dos livros vai até o dia 31 de janeiro. Como que o senhor já quer fazer uma proposta de redação sem livros? Bom, vou explicar isso para vocês agora. Então, vamos compartilhar aqui a telinha para a gente poder chegar ao raciocínio que eu quero com vocês. Então, vamos lá. Aqui na revista de eletrônica do vestibular da UERJ, onde você faz a escolha, né, você vai escolher os livros da redação. Perceba uma coisa, aqui nós temos escritos super clássicos. Então, a primeira proposta de redação que eu vou fazer para vocês, e fiquem atentos, porque normalmente eu acerto a proposta de redação. Eu sempre acerto a redação lá no final do ano. Vai que eu acerte já de cara, como a primeira proposta de redação. Por que eu estou chamando a atenção disso aqui para vocês? Porque nós temos super clássicos. O que faz a novela do curioso impertinente, que está aqui, né, faz parte do Don Quixote de Cervantes, ser um clássico? O que faz o Cervantes ser um clássico? O que faz o Édipo Rei de Sófocles ser um clássico? E o que faz o Hamlet de Shakespeare ser um clássico? O que torna uma obra clássica? Já pensou? Se foi essa questão da UERJ, lembrem-se que a redação da UERJ é sempre uma pergunta. Então, vamos supor que o Hamlet seja o escolhido. Aí, lá no final do ano, no primeiro domingo de dezembro, vão perguntar para você o que faz Hamlet ser um clássico? Por que Hamlet é um clássico? E é exatamente essa noção de clássico e de super clássico, né? Porque a UERJ coloca que é o super clássico, é o que nós vamos discutir agora. E para isso preparei esse material que vai estar disponível para vocês na nossa plataforma, nas nossas plataformas Hotmart e Classroom, para que vocês tenham esse material. E depois eu vou fazer a proposta de redação, que vai estar valendo dia 5. Sei que tem alunos que gostam de escrever pra caramba, toda hora, e que já querem iniciar o curso escrevendo. Então, já vamos ter uma proposta de redação. Ano passado, na primeira semana de aula, eu já tinha uma proposta de redação, a primeira proposta. Então, vamos lá. Por que a gente considera um livro clássico, né? E por que é importante digerir, ler, consumir clássicos, né? Os clássicos eles têm uma capacidade de recepção. Então, por exemplo, o Édipo Rei ele já era um sucesso na Grécia Antiga, antes de Cristo, 400 antes de Cristo. O Dom Quixote, o Miguel de Cervantes, ele já era um sucesso no século XVI. O Hamlet já era um sucesso nos teatros. Lembrando que aqui nós temos uma peça, uma dramaturgia, já era um sucesso nos séculos XVI e XVII. E hoje ainda são um sucesso. Então, a primeira questão que eu quero deixar aqui para vocês. Um clássico é um livro que ele não precisa ser atualizado. Ele é sempre atual. Ele tem sempre a capacidade de nos fazer pensar. Seja o homem do século XXI, nós que estamos aqui interagindo com a internet, seja o homem dos séculos XVI e XVII, lá do Shakespeare, do Hamlet, da Inglaterra. Seja os homens da Dinamarca, que é onde se passa o Hamlet. Seja na Espanha, do Miguel de Cervantes. Seja na Grécia, do
Sófocles, do Édipo Rei. As questões que essas obras nos trazem, esses três clássicos, são sempre atuais e sempre derrubam categorias mentais rígidas que nós temos. O ser humano ele tende a uma rigidez, né, de ideias, de pensamento. O clássico ele vai derrubar essa rigidez. Ele tem essa questão de estar sempre à frente do tempo, está sempre discutindo coisas que são importantes e universais, que também independem das peculiaridades da cultura grega, lá de 400 a.C., da cultura hispânica, lá do século XVI, e da cultura inglesa dos séculos XVI e XVII. O clássico ele é um coador de memória. Por mais que a gente não tenha lido ainda a obra, alguém não tenha lido, né, sempre você tem alguma informação sobre alguma dessas obras. Né? A gente tem sempre uma informação. Se você pegar um brasileiro minimamente instruído, ele vai saber que, por exemplo, em Dom Casmurro, que é um clássico de Machado de Assis, nós temos uma moça chamada Capitu que supostamente traiu, ou não traiu, o seu marido Bentinho, que depois vira Dom Casmurro. Então, a gente sempre tem alguma coisa que a gente vai coar na memória sobre esses livros. A gente sabe alguma coisa sobre Shakespeare. Muito provavelmente a gente viu algum filme sobre Shakespeare, né? O famoso, premiado, laureado Shakespeare Apaixonado, né? Ganhou vários Oscars. Então, a gente sempre sabe alguma coisa, né? E o clássico nos permite aprender e arquivar. Como assim aprender e arquivar? A gente aprende com esses personagens, com o Hamlet, com um Édipo. A gente vai aprender e a gente vai guardar na nossa memória para que a gente, quando a gente cair numa situação prática, a gente vai lembrar, num determinado momento de angústia, ser ou não ser. Correto? A gente vai ter esse elemento como um elemento de ação. Um clássico, ele faz as ideias reproduzirem. Quando a gente fala assim, que já virou um chavão, certo? Tem algo estranho no reino da Dinamarca. A gente está citando o Hamlet, do Shakespeare. Então, a gente reproduz essas ideias. A gente comprova as nossas próprias descobertas. E a gente aprende a arte de expressar-se. Se a gente parar para pensar que um Hamlet ele é pensado para ser uma peça apresentada, então a gente tende a entender o mundo como um palco, como um teatro, como Shakespeare sugere em Hamlet. Certo? Então, o clássico ele tem essa capacidade de interpretar o mundo e de nos fornecer instrumentos para que interpretemos esse mundo. O clássico ele nos permite perceber interesses econômicos, políticos, ideológicos. Né? Então, por exemplo, no Hamlet nós temos uma monarquia que está numa situação em que o rei, também Hamlet, pai do Hamlet, foi morto pelo tio. Então, você tem uma crise ali política, né, de funcionamento do reino. O reino só existe com o rei. O rei é a cabeça do reino, certo? Então, todas essas questões vão ser pensadas, como no Édipo também, né, de acordo com a cultura grega clássica, como aqui também no Miguel de Cervantes. E o clássico nos permite um arsenal mental e critérios, né, do que é justo, do que é injusto. A gente pode eleger também modelos a partir dos clássicos e sempre visar o quê? A excelência, o planejamento e a ordem. Né? Então, eles nos fazem, né, eles nos fazem pensar o mundo. E qual seria o maior de todos os clássicos? O maior de todos os clássicos da literatura ocidental cristã, greco-cristã, é a Bíblia.
Então, para que você estuda a Bíblia? É para você se conectar religiosamente. Seja você um judeu, né? O Antigo Testamento ele é a Torá judaica, quase em 90%. Se você é um cristão, se você é um cristão protestante, se você é um cristão neopentecostal, se você é um cristão católico, você vai ler a Bíblia porque esse livro ele vai te conduzir a reflexões clássicas. Aí é a ideia do clássico. Então, o clássico, ele sempre nos faz aprender alguma coisa. Ele não é um livro, né? O clássico não tem a ver com esses livros que vocês estão vendo na tela, com cheiro de mofo, com traça. Não. Ele é um livro que sempre está aberto para que você leia e aprenda alguma coisa. Então, a gente tem que entender o clássico, por exemplo, como aqueles verdadeiros cristãos lidam com a Bíblia. Sabe aquelas pessoas que elas andam, né, na rua, no seu dia a dia com a sua Bíblia? Muitas das vezes são aquelas Bíblias, né, com umas capas de couro, né, douradas as páginas, né, carregando o livro como uma grande referência e com reverência. Então, o clássico, você tem que entender que ele não é uma coisa velha, antiquada, não. Ele é um manual que te permite interpretar o mundo, interpretar a realidade. E como eu já disse num vídeo anterior, está lá no meu Instagram, apresentando os livros da UERJ, isso daqui, né, tem a ver com um pensador que vai dizer o seguinte: um clássico nunca termina de dizer tudo. Como assim, professor? Um clássico nunca termina de dizer tudo. Você vai ler a primeira vez, você vai interpretar de uma maneira. Você vai assistir a peça uma primeira vez, você vai interpretar de uma maneira. Cada vez que você lê, e quando você vier ali com mais detalhe, que é o que a gente vai fazer no curso de redação, nós vamos ler qualquer um desses livros aqui, o que for escolhido, com muitos detalhes. Quem já foi meu aluno sabe como eu sou. Então, ele nunca termina de dizer. Ele sempre diz mais alguma coisa. Então, a gente vai ter aulas que vão ser trabalhos hermenêuticos de interpretação, reinterpretação. Professor, pode ser isso daqui? O que a gente vai ter que fazer nessas interpretações? Né? Pensar no contexto, espaço-tempo da obra. Toda obra literária tem uma noção de espaço-tempo. Questões, né, políticas, econômicas e sociais que essa obra está inserida, para que a gente possa interpretar e comparar. Olha a ideia de literatura comparada, né? Comparar com o nosso mundo, que é o que a UERJ gosta normalmente. Né? Olha o tema da UERJ 2025, prova dezembro de 2024. Né? Como que os sistemas totalitários controlam os corpos femininos? Por que né? Inclusive através da religião. Então, olha como que a questão lá do conto da Aya, daquele universo ficcional, faz, né, uma reflexão sobre o nosso mundo, que também é um mundo onde em vários lugares, né, em nenhum lugar do mundo se tem equidade para com as mulheres, entre homens e mulheres. Né? Então, olha como que a questão é atual. E o clássico, ele é vasto como o mar. Olha essa metáfora que interessante. Sempre diverso. É como um equivalente do universo, à semelhança dos antigos talimãs. Então, a gente tem vários exemplos aí de clássicos, certo? Homero, a Ilíada, a Odisseia, Virgílio, Eneida, Divina Comédia de Dante Alighieri. Então, a gente tem vários clássicos e que vão sempre trazer o novo, revelar as constantes que fazem parte dos nossos mecanismos interiores e cuja origem havíamos esquecido. Quer ver o quanto que a gente implica com filme, o quanto que a gente implica com um personagem de uma novela, de uma série? É quando aquele personagem ele é muito rígido, ele inicia de um jeito e termina de um jeito. A vida é transformação, a vida é mutação. Então, para que os personagens sejam personagens clássicos, super clássicos, lembrados, como Édipo Rei, como Hamlet,
eles precisam passar por essas transformações. A vida vai transformá-los, tá? E sua releitura é uma leitura de descoberta como a primeira. Professor, então eu vou ter que ler esses livros 2 vezes? Sim, a gente vai pensar e vai ler inúmeras vezes e quantas vezes forem necessárias para que aprendamos. Quem me conhece, conhece meus cursos de redação, de linguagens, sabe que eu interpreto a obra de forma vertical, profundamente. Não tem interpretação sem ser vertical. Todo clássico ele fascina. O que é essa fascinação? Essa surpresa, né? E aí tem uma outra questão que é interessante também. Todos nós meio que sabemos o final dos clássicos, né? Então não tem essa coisa de dar um spoiler. Todos nós sabemos o final de Romeu e Julieta. De repente, a gente não sabe fazer uma interpretação correta, né? Porque eu sempre digo para os meus alunos que Romeu e Julieta não fala de amor, fala de súbita paixão. Romeu e Julieta tiveram juntos 4 dias, e depois é como se fosse uma paixão de carnaval. Eles se conhecem no sábado e morrem, né, na terça-feira. Todo mundo conhece o final de Romeu e Julieta. Né? Todo mundo conhece o final da Lagoa Azul, do filme. Todo mundo conhece o final do Titanic, o filme. Mas isso não nos faz desistir lá, muito pelo contrário, nos faz surpreender, que a gente queira ler aquilo para que a gente possa buscar múltiplas, né, interpretações. Então, todo clássico, ele pede, ele grita por uma leitura direta dos textos. A gente vai pegar o texto original, a gente vai ler. Todo mundo sabe que eu fazia as leituras, às vezes trazia quase um capítulo inteiro do conto da Aya, né? Então, a gente tem que evitar somente ficar nos comentários externos. Claro que a gente vai ter comentários externos, né? Eu tenho grandes artigos que falam desses 3 livros, né? Mas a gente tem que ler o original, e a gente vai fazer isso nesse curso. A gente não pode desprezar um clássico, né? Um clássico ele tem sempre alguma coisa para nos dizer, justamente por ele ser um clássico. Eu costumo brincar com os meus alunos, ainda mais quando você dá aula para adolescente e criança, né, que a criança acha que você já está velho, né? Ah, professor, você tem mais de 40 anos, você está velho. Aí eu brinco com eles, né? Não sou velho, me respeita, eu sou um clássico. Né? Então, é claro que quando a gente tem ali 16 anos, 14 anos, eu sou o tipo de pessoa que digo que você não pode dar, não deve, né, dar um Dom Casmurro numa turma de 8º, 9º ano, que os alunos têm 13, 14 anos, para que eles leem aquele livro. Por quê? Porque, como eles são adolescentes, eles têm um monte de distrações, eles carregam uma inexperiência e uma certa impaciência, então eles não vão entender a complexidade daquelas questões, daqueles personagens, nada disso. Então, com a maturidade que a maior parte de vocês já tem, que vocês já têm mais de 18 anos, né, a gente vai perceber a grandeza, né, de um Gonçalves Dias, como vocês vão ter que ler um José de Alencar, como a gente leu ano passado Machado de Assis, né? Então a gente não pode desprezar um clássico, né? Porque um clássico ele tem uma marca, ele tem uma influência, ele influencia de forma universal e ele se impõe, os personagens se impõem como inesquecíveis, tá? E a gente sempre carrega com a gente esses personagens. Não é assim, gente? Ano passado, sempre comentava isso com vocês, nas aulas de redação, né? Toda semana, as 2 horas de aula. Tinham semanas que tinham mais, né? Que eu dava aula extra sobre o conto da Aya. A gente vivia com aquelas personagens, com a Moira, né? Com a nossa protagonista, a Offred, que é June, né? A gente vivia com aqueles personagens, que a gente tem que fazer uma prova no final do ano, dia a dia, a gente sonhava com aqueles personagens, com aquelas situações, né?
Então, a gente vai ter esses personagens também esse ano, que a gente vai sonhar com eles, a gente vai pensar neles, né? Então, o clássico, ele fornece modelos para que a gente possa, né, entender quais são as escalas de valores do mundo. Por exemplo, num Hamlet, um tio pode matar, né, o irmão para ficar com o reino e ficar com a mulher, com a esposa, né, do irmão, depois de matá-lo e se tornar rei. Né? Outro exemplo, quais são os padrões de beleza de uma época? Né? Então, os clássicos, eles vão nos ensinar isso. Quando a gente pega um russo, um Tolstói, né? Uma Ana Karenina, quando a gente pega um Guerra e Paz do Tolstói, a gente vai entender questões que não são só da Rússia, questões que são do humano, do ser humano. Tá? O clássico, ele sempre revela uma verdade. Olha a Bíblia. A Bíblia não é o livro que a cristandade ocidental considera como revelador da verdade, né? do primeiro, da noção de honra, de verdade. Então, o clássico, ele vai trazer verdades sobre os humanos e suas relações. Então, galerinha, o que a gente vai ter aqui ao analisarmos os superclássicos da UERJ? O que faz do Miguel de Cervantes, da novela do Curioso Impertinente, que é o menos conhecido, né, dos três, um clássico? O que faz dele um clássico? Vamos lembrar do videozinho que eu coloquei lá no Instagram, que está no destaque? Qual é a história da novela do Curioso Impertinente? O homem, ele fica desconfiado que sua esposa o está traindo, vira para o seu melhor amigo e pede para ele dar em cima dela, para ver se ela vai corresponder ou não. Só que o melhor amigo e a esposa se apaixonam, e ele perde a esposa. Então, a curiosidade que a gente tem, que o ser humano tem, a noção de ciúme não é universal? Um tailandês vai ter ciúme, um japonês vai ter ciúme, um australiano vai ter ciúme, né? Um indígena, um ameríndio achado na Amazônia, no século XXI, uma tribo, um grupo étnico, ele vai ter ciúme, porque ele é um ser humano. Então, olha as questões universais aqui. O que faz de Hamlet? Né? Quais são as questões que Hamlet nos traz? Um irmão matando o outro. É Caim, de José Saramago, do ano passado. A história clássica, né? Caim, o primeiro homicida, né? A primeira pessoa a matar uma outra pessoa, e ele mata o irmão, que ainda é pior, certo? Então, olha que interessante essas questões. Nós temos outras questões ali. O poder. O que o poder nos faz? O que a gente faz pelo poder? Para ser um rei, tomar o lugar do seu irmão, dentro da monarquia, né? Olha aí, certo? O que a gente tem mais aqui? A mãe do Hamlet, filho, né, vamos chamar assim, vai ter uma relação com o tio. Relação de parentesco. Olha aí uma questão também. Traição, homicídio. São questões universais. Qualquer etnia no mundo vai passar por isso. O Édipo Rei, mesma coisa. É o filho que, devido, né, ao oráculo, né, é supostamente entregue pelo pai, pelo rei do lugar, porque ele vai voltar e vai matar o pai. A profecia, o oráculo diz isso. E o menino é salvo. Tá? O menino cresce. Quando ele cresce, ele já não mais sabe quem é o pai dele e a mãe dele, naturalmente, né, biológicos. Ele vai entrar numa guerra com o pai, vai matar o pai e vai se casar com a mãe. Olha o incesto aí, vai ter filhos com a mãe. Olha as questões universais do Édipo, que chamaram a atenção de um dos maiores gênios do século XX, do mundo contemporâneo, do Freud, complexo de Édipo, freudiano.
Ah, professor, a gente vai estudar complexo de Édipo? Podemos. Eu posso, se for o Édipo, né, o livro, claro que eu vou fazer uma aula, né, para falar um pouco de psicanálise. A gente tem alunos que vão querer fazer psicologia, claro que eu posso falar, né, sem problema nenhum. Mas eu quero que vocês entendam nesse momento os universais que esses 3 livros, o Édipo, a novela do Curioso Impertinente, que está aqui no Don Quixote, ele é uma parte do Don Quixote, e o Hamlet, de Shakespeare, nos trazem. Então, vai ser a primeira proposta de redação. Vamos supor, a UERJ escolhe o Édipo Rei. Por que, que o Édipo Rei de Sófocles é um clássico? É um super clássico, como a UERJ chama aqui. Por que o Hamlet de Shakespeare, né, se Hamlet for escolhido, é um super clássico? E por que que Miguel de Cervantes, a novela do Curioso Impertinente, é um clássico? Sintam-se desafiados. Quem quiser fazer a redação, já na primeira semana, pode fazer. Quem quiser fazer agora também, em janeiro, né, que vocês vão receber esse conteúdo, dia 23 de janeiro, podem fazer também. Tá? A pergunta é essa. O que faz esses livros aqui um clássico, de acordo com a aula que acabamos de ter? Galerinha, é um prazer. Como eu disse ontem no vídeo sobre linguagem, sobre supercontos, né? A gente está acostumado com o público, né? A gente se sente um pouco Shakespeare, né? Numa dramaturgia. Todo bom professor é um ator, né? Que precisa do palco, precisa da plateia para interagir. Confesso que eu acho chatíssimo dar aula aqui, gravar vídeos para ninguém, né? Eu não sei que tem público, claro que senão eu teria que sair amarrado direto para o hospício, né? Claro que eu sei que tem vocês que estão já ansiosos para receberem os materiais do curso, né? Mas é diferente, eu prefiro muito mais ter vocês em sala, vocês fazendo pergunta durante a aula, né? Mesmo que a aula, né, seja virtual, é muito mais rico. E esse é o Rumo à UERJ, o maior canal sobre o vestibular da UERJ no YouTube, o curso que mais aprova no mercado. Nós aprovamos, é impressionante, né? Os números de direito, né? 29 alunos. Os números das redações, das notas das redações. Nós tivemos 7 alunos com redações nota 20. Em toda a UERJ foram 36. Nós tivemos 1/5 das notas 20. Então, o nosso trabalho é longo, nosso trabalho é extenso, mas o nosso trabalho apresenta inúmeras aprovações. Por que eu estou chamando a atenção disso, né, para vocês aqui? O curso específico, né, porque essa aprovação em massa em direito é por conta disso, né? Nós éramos o único curso digital do mercado que tínhamos, e outros cursos compraram, né, um e-book do Caim de José Saramago. Nós vamos ter também nós vamos ter um curso específico que começa em março e vai até o final do ano. Então, claro que isso, né, esse curso que dá trabalho, gente, eu sou professor universitário, quando eu monto esses cursos de redação, esse curso específico, isso dá um trabalho danado. Dá mais trabalho que montar os cursos que eu dou nas universidades semestralmente. Mas vale a pena, porque a gente vê as aprovações. Beijo grande, professor André. Até a próxima. E 5 de fevereiro a gente vai começar essa brincadeira. A brincadeira vai ficar cada vez mais séria. Beijos!